Que fase que tá o Corinthians, minha torcida da Fiel. Que fase que tá o Corinthians. Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Então já chega como? Já chega deixando aquele likezão aí. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, porque tem muita notícia do Timão que eu quero trazer pra vocês aqui no nosso canal. E o Corinthians encerra o ano de 2025 com mais um título, campeão da Copa do Brasil. Apesar de toda a dificuldade que o nosso Timão enfrentou nesse ano, trouxemos mais uma alegria para a fiel torcida. Então vamos acompanhar aqui o pós-jogo que eu separei para vocês. Então já deixa aquele likezão aí. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Um jogo como esse, né, ele traz muita emoção. E em meio a essa emoção toda, da primeira partida e da segunda, você tem um jogo de futebol para ser jogado, e 2 partidas. É claro que o clima de mata-mata, ele é imbatível. Isso não dá para comparar o clima. A gente compara o que cada campeonato gera, né? Os pontos corridos, eles favorecem um tipo de conduta, o mata-mata outra, e a gente tem um monte de mata-mata e um campeonato só de pontos corridos. Então, no meio dessa emoção toda, aí é muito mais fácil ficar com o resultado. Não estou falando que ele foi injusto. Estou dizendo que o resultado, às vezes, a gente tende a explicar o confronto pelo resultado. O Vasco, que é o perdedor, não foi mal nos 2 jogos. O Vasco teve uma postura corajosa, organizada, para ficar com quem perdeu primeiro. Isso aconteceu na Neoquímica, quando o Vasco leva ao Corinthians um problema, o Corinthians poderia até imaginar, mas não poderia prever que fosse tão duro, que é impedir o Corinthians de sair jogando. Foram 61 bolas longas do Corinthians no jogo de Itaquera. Por quê? Porque ele se viu sem condição de sair. Hoje, foram 66, foi até mais. Só que hoje ele estava previsto. Hoje ele tinha previsto o seguinte: não deixa a bola aqui atrás o tempo todo, porque você vai chamar o Vasco para uma pressão que ele tranca os laterais, ele tranca a saída pelo centro, e aí? No Maracanã, o Corinthians usou as bolas longas. E bolas longas, como no primeiro, bola perfeita, que já era o primeiro gol. Mas a gente tem muito mais para analisar ao longo desse programa aqui. Não, vamos ter tempo para bater um papo aqui. Vladimir Bianchini com o torcedor do Corinthians, com a torcedora do Corinthians. Ali, Naturalvinho, vamos lá, garoto. Olha aí, até o Vlad tá feliz, hein? Que sorrisão, hein, Vlad? Que isso, hein, Vlad? Tô aqui no meio da Fiel, aqui em Arthur Alvim, o pessoal que fazendo a maior festa. Eles sofreram muito do jogo, agora todo mundo tá extravasando. Galera, fala pra gente aqui qual a alegria com esse título aí do Corinthians pra terminar o ano. O Natal chegou mais cedo. Foi mencionável! É campeão! Fala pra gente, você foi um dos que mais sofreu hoje aqui. Imagine poder... Boa noite aos companheiros, boa noite ao fã de esporte, principalmente, né, boa noite aí ao torcedor corintiano, que tá feliz da vida. Obviamente, né, que ano pro torcedor do Corinthians, né? Porque um ano que tem transfer ban, você não pode contratar, você tem 2 contratações na temporada inteira. Foi o Andileri, lá no início da temporada, e o Vitinho, agora na janela do meio, e você ganha o título paulista em cima do seu maior rival, e você ganha a Copa do Brasil eliminando o Palmeiras nas oitavas. No ano que o Palmeiras também não conquistou o título. Então, para o torcedor corintiano, temporada de 2025 espetacular. Encerra-se, né? Fora de casa, você com o Dorival Júnior ali, conseguindo ler muito bem, né? O Calçade até falando lá na redação dos 90 minutos, né? Dorival para ler o jogo de 90 minutos. Primeiro demorou tempo. Do primeiro para o segundo jogo, que ele consertou. Lá no jogo contra o Cruzeiro ele também consertou, e hoje ele novamente acertou ali na questão, para mim, principal do meio-campo. O almoço foi um banquete, foram as eliminações do Palmeiras, do Corinthians. Aí depois continua ali, tem o lanche assim, não é o Corinthians e tal, mas tem a Libertadores e tal. Sim, exatamente. Aí depois tem mais um prato que não esperava, a implosão do São Paulo agora numa questão que vai além do campo. Verdade. E para encerrar,
a sobremesa Fechando o calendário da Copa do fechando Brasil. o calendário. Tudo cheio de problemas. Exatamente. Futebol é mágico. A questão sobre o São Paulo até, já só para emendar aqui. Claro. A questão sobre o São Paulo também, evidentemente, que isso também passou pelo Vasco. Mas com o título do Corinthians fica mais forte. A gente sabia que para o São Paulo ganhar a vaga para a Libertadores, ou para a pré-Libertadores, tinha que a final ser ou o Fluminense, né? Ou o Cruzeiro. O Corinthians sendo campeão, repito, isso também passou pelo Vasco. Mas o Corinthians sendo campeão, morreu a 8ª vaga, já tinha morrido. Mas ainda com o título do Corinthians, ele tira a possibilidade de São Paulo ir para a Libertadores. Então, assim, é um negócio de louco, coisas do futebol O mesmo. Corinthians tinha hoje em campo, o Dorival colocou em campo, e perfeito que ele saca o Garro, porque ele precisava de um time com mais mobilidade para aguentar o sufoco que seria no Maracanã. Porque o Vasco já sabia que continuaria a jogar a partida de Itaquera. Mesma postura, mesma equipe, pressionando o Corinthians. O Vasco, se não teve medo da bola longa em Itaquera, não teria no Maracanã, embora tenha sofrido com ela hoje. O Ranieri, e não né? sofreu em Itaquera. O que ele fez, o Dorival, né? Ele vem com o jogo contra o Cruzeiro, vitória fora de casa contra o Cruzeiro. O Corinthians jogou no meio de campo sem o Garro, que não podia jogar. Ele tinha Carrilho, Martínez, Maicon e Bidon. Hoje iniciou sem o Carrilho, mas com o Ranieri. Então era um meio de campo parecido, um meio de campo que sem a bola formava um quarteto e não ficava um jogador à frente e que tinha saída. Tinha saída com o Breno Bidon, que fez uma bela partida. Então ele tinha um time parecido à melhor versão do Corinthians desde a semifinal, contra o Cruzeiro, que foi no jogo de ida em Belo Horizonte. E ganhou mais uma fora. O Corinthians foi muito bem. E o segundo tempo contra o Cruzeiro também. O segundo tempo, quando ele acerta o segundo o Ranieri, tempo. Aí já foi um... quando ele bota o Ranieri e o Garro. E também na base do desespero. Sim, claro, no desespero também. Mas ele tinha ido embora naquele momento. No desespero também, mas ele acaba acertando ali o meio-campo, colocando o Ranieri para perseguir o Matheus Pereira, que o Matheus Pereira, o Lucas Silva e o Matheus Henrique estavam deitando. Estavam deitando e rolando. Estavam deitando e ele consegue acertar o meio-campo. E hoje ele dá, né, parabenizar o Breno Bidon, porque o Breno Bidon vinha fazendo uma baita de uma campanha, mas ele seria o cara provavelmente escolhido para sair desse time. Se o Garro fosse iniciar o jogo, ele mantém o Bidon de 10 e ele ali deixa o time físico, Ranieri e Martínez, fisicamente forte para fazer a marcação, mas o Maicon ali com a qualidade também para dar tranquilidade e sair jogando. E o Corinthians novamente conseguiu fazer o jogo que gosta de fazer. E fez algo que não aconteceu em Itaquera. Na hora que começa o adversário a pressionar, porque o Vasco era melhor no início do segundo tempo. Sim, pô. O Corinthians para ali o jogo, começa ali as faltinhas. A picotadinha. A mesma coisa que fez contra o Cruzeiro, deu certo e o Corinthians saiu campeão. Lembrando que em Minas o Ranieri não estava à disposição. Sim, Dorival, exatamente. Não começado o jogo. E em Itaquera ele conseguiu, assim, o Yuri Alberto e Memphis Depay não tiveram em Itaquera. O Corinthians não conseguiu acessar, porque mais uma vez houve aquela divisão, né? Você tinha Garro, Yuri e Memphis, o Vasco pressionando toda a saída, encaixotando o Corinthians, a bola tinha que chegar por cima e o Corinthians não soube utilizar isso. E não é só apenas o número 61 bolas longas e Itaquera 65 hoje no Maracanã. É a qualidade dessas bolas. Tanto que é uma bola do Mateuzinho para o Yuri Alberto, o primeiro gol, em que ele domina, escapa um pouquinho e quando o Léo Jardim vai sair do gol, ele toca na saída. E você sabe que o Vasco... Aí você teve... Os dois jogaram, Memphis e o Yuri Alberto. E você sabe que o Vasco tende a dar trabalho no jogo de bola, com aproximação no ataque,